Olá a todos, sejam bem-vindos à terceira aula de banco de dados aplicado a SIG. Na aula anterior, a gente viu como fazer a nossa conexão de banco de dados. No software SIG, a gente usou o QGIS, manipulamos alguns dados, depois a gente aprendeu a conectar no Excel e agora a gente vai ver uma outra plataforma que a gente pode também criar o nosso banco de dados e também fazer as devidas conexões. Vamos à aula. Bom, tem umas coisas que eu vou comentar porque existe grande possibilidade de você ter baixado o MySQL Workbench e não ter conseguido fazer as conexões. Uma alternativa seria a gente baixar a versão 6.3, é uma versão mais antiga, e a gente também instalaria o WAMP Server. O WAMP Server ele é mais conhecido como WAMP. Ele é uma aplicação que instala um ambiente de desenvolvimento web no Windows. Então, com ele você pode criar aplicações na web com Apache, PHP e banco de dados MySQL. Ele já instala o servidor local, então quando você baixar essa versão simples aqui do MySQL Workbench, é uma versão bem pequena comparada à outra. A instalação é muito rápida, dura no máximo 2 minutos. Porque justamente o WAMP Server é que vai fazer todas aquelas configurações de servidor, vai verificar alguns aplicativos no teu computador que esteja faltando, para fazer as configurações, e ele funciona como o servidor local, o localhost. Então eu vou mostrar aqui como que a gente faz. Vamos acessar o site do MySQL. Vamos colocar aqui MySQL Workbench. Vamos entrar aqui no primeiro site. Vamos na zona de desenvolvimento. Vamos aqui descer na parte esquerda até Download. MySQL Download. Vamos aqui em MySQL Workbench. Aqui nós temos a versão atual que a gente instalou, a versão 8. E se a gente clicar aqui, do lado, a gente vai ter acesso a versões anteriores. Então, olha só, você pode baixar essa versão aqui, 6.3.10 ou 6.3.9. Olha só, é bem pequeno comparado ao outro, ele é 28 megabytes. Você vai fazer o download, vai instalar esse Workbench, você vai desinstalar aquela versão 8 que você tem anterior, e aí você só instala depois que você desinstalar a anterior. Uma vez instalado, você vai vir aqui no Google e vai digitar WAMP Server. Você vem aqui no site do desenvolvedor. Você vem aqui na parte de download. Olha só, você pode baixar para 64 bits ou 32 bits. Então, você baixa aqui esse WAMP Server. Você vai instalar ele, vai fazer todas as configurações recomendadas. Você vai definir um usuário local e uma senha, ou então você deixa o usuário aquele que já é pré-definido, que é o root. E se você quiser, você pode deixar sem senha.
Então o meu eu deixei sem senha com o usuário root, que é o usuário padrão. Então uma vez instalado, aí você vai ter esse ícone aqui na área de trabalho. Vamos lá. Então ó, ele instala aqui esse botão de atalho. Eu vou clicar com o botão direito e vou executar como administrador. A gente espera um pouco que ele vai ativar. Se a gente clicar aqui nessa setinha aqui para cima, onde tem mostrar ícones ocultos, a gente vê aqui o AMP Server que ele está vermelho e agora ficou verde, ó, tá vendo? Se por acaso no computador de vocês ele não ficar verde, porque às vezes acontece isso, dele não ficar verde. Então, se ele não ficar verde, você vai vir aqui, vai digitar serviços. Aqui em serviços, a gente vai descer até o AMP. Olha só, esses três aplicativos aqui, eles têm que estar funcionando. Então, a gente está vendo aqui ó, o status, eles estão em execução. Então, está tudo certo. Se por acaso algum desses três aplicativos não tiver em execução, você vai vir aqui, clica com o botão direito, você vem em iniciar. Né? Eu vou parar aqui só para você ver. Eu vou parar. Ó, se ele tiver assim, sem estar em execução, o AMP Server ele não vai estar verde, ele vai estar laranja, tá vendo? Está laranja, não ficou verde. Aí você vem em serviços, procura aqui e você clica em iniciar. Agora a gente vai esperar aqui, ó, ele ficou verde. Se por acaso, quando você clicar aqui em iniciar, ele der um erro e não executar, significa que existe outro aplicativo que está usando a mesma porta do seu AMP Server. Esse aplicativo é o MySQL. Aí você vem aqui na parte de M, subindo, ó, esse MySQL 57. Se esse MySQL 57 tiver em execução, ele vai impedir que o AMP Server se inicie. Então, ó, vamos iniciar ele aqui. Tá vendo? Ele deu um erro porque está usando a mesma porta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, de propósito aqui, eu vou parar aqui o serviço, né, supondo que veio com esse erro. Eu vou ativar aqui, talvez ele fique ativo. Então, olha só, se por acaso você executou o AMP Server e ele não ficou verde, você vai vir aqui em serviços, vai procurar aqui a parte de AMP, aí você vai tentar executar aqui, iniciar, ele vai dar um erro. Ó, ele tentou, ó, deu um erro porque existe outro aplicativo usando a mesma porta. Qual é o outro aplicativo? MySQL 57. Você vai vir aqui, você vai parar essa execução. Parou, aí você vai voltar aqui embaixo e vai iniciar. Agora ele iniciou tranquilamente. Já podemos fechar e nós temos aqui o AMP Server verde. Então, ó, com o AMP Server verde, eu vou abrir aqui o meu MySQL Workbench 6.3, é a versão que eu mostrei para vocês instalarem. Eu não instalei ele com senha. Vamos esperar um pouco aqui ele abrir.
Então, ó, se eu clicar aqui, ele vai abrir lá o meu query. Perceba que ele abriu, ele não pediu senha, ele já abriu direto. Agora, o que é que acontece se eu tiver com o meu AMP Server desativado? Vamos lá, eu vou fechar. Olha só, vamos supor que você não tem um AMP Server ou que ele está laranja ou está vermelho, né? Eu vou desligar ele aqui. Agora eu vou abrir o meu Workbench. Vamos ver o que é que vai acontecer. Olha só, eu vou clicar. Ele abriu, agora perceba que ele abriu, mas as funções elas estão bloqueadas. Olha só, as funções estão bloqueadas, ele não está conectado, ele aparece aqui que não está conectado. E aqui a gente não consegue programar. Olha só, eu não tenho como executar esse comando, ele não aceita nada. Isso porque o AMP Server está desativado. Se a gente ativar o AMP Server, eu vou aqui, executar como administrador. Vamos ficar atento aqui, na área oculta, ó, ele está vermelho. Agora ficou verde. Então, se eu abrir agora o meu MySQL Workbench, eu vou abrir aqui a minha usuário local, usuário root, e já está tudo aqui perfeitamente. Ó, já está funcionando aqui, eu posso executar esse comando. Foi executado. Eu posso atualizar aqui do lado. E olha só, apareceu aqui meu banco de dados cadastro. Então é isso que você tem que ter em mente. Eu vou fechar aqui. Você tem que ter em mente, né? Ou você vai instalar o Workbench 8.0 e aí você vai fazer os testes aí, vai criar as suas tabelas. E se você não conseguir se conectar, você vai desinstalar o 8.0, vai instalar o 6.3 e vai instalar aqui o AMP Server. Uma vez que ele fique verde aqui, o usuário local está ativo e a gente consegue fazer as conexões. Visto isso, vamos em frente. Bom, recapitulando aqui o que a gente viu na aula anterior, é importante saber que não se pode criar uma tabela com o mesmo nome. Todas as tabelas têm que ter nome diferente. E a sintaxe é essa daqui, né? A gente coloca o nome da coluna, que eu chamei de campos. Então aqui poderia ser nome, idade, CPF ou qualquer outra coisa, né, que você queira colocar como campo. O tipo primitivo, se é inteiro, se é um char, se é um decimal. E os atributos são aquelas constraints que a gente colocou, né? Então, ela pode ser autocremente, ela pode ser não nulo, obrigatório, ela pode ser chave primária. Então, a gente segue essa sintaxe aqui. E agora nós vamos fazer uma aplicação. Cria a tabela carro no banco de dados banco 1. Então você vai criar um banco de dados chamado banco 1 e dentro do banco de dados você vai criar essa tabela chamada carro e vai cadastrar aqui o modelo, a cor e o ano e vai colocar como chave primária o ID do carro, a identificação. Só que nós podemos, é claro, que nós podemos criar no MySQL o Workbench, que é o que a gente vem trabalhando desde a primeira aula. Mas eu vou mostrar agora para vocês como que a gente
cria esse banco de dados usando o servidor web phpMyAdmin. Então vamos lá. O phpMyAdmin, ele é uma ferramenta web que ele serve para você administrar bancos de dados, criar, fazer alterações, de forma bem simples, né, e intuitiva. A gente vai ver aqui agora. Quando a gente instala o AMP Server, eu vou clicar aqui. Ele já vem aqui com o link phpMyAdmin. Eu vou clicar phpMyAdmin. Ele vai abrir aqui no servidor web. É o servidor local dele, é o localhost. E aqui eu vou entrar com o usuário e senha que eu cadastrei na hora que eu estava instalando o AMP Server. No meu caso, eu não coloquei senha, ficou em branco. E o usuário eu deixei root, que é aquele que a gente está usando o modelo padrão. Eu vou aqui executar. E ele abriu aqui para mim. Então nós temos aqui a nossa interface. Eu tenho aqui a base de dados, que ele está conectado, que eu criei lá no meu MySQL Workbench. Eu criei aqui na aula passada esse banco de dados Nova Cidade. Eu criei esse banco de dados cadastro. Então ele já está conectado aqui para mim. Eu posso criar um banco de dados aqui. Eu posso importar um banco de dados de outra plataforma. E nós podemos aqui usar a linguagem SQL, que é a linguagem padrão para banco de dados. Então o que é que você está percebendo agora? Você está percebendo que o que importa não é a plataforma, e sim a linguagem de programação universal, que é o SQL. Então não importa se você está no phpMyAdmin, não importa se você está no Workbench, não importa se você está no Postgre ou qualquer outra plataforma. O que importa é você saber utilizar o SQL. Então, por exemplo, eu tenho aqui o banco de dados cadastro. Como é que eu deleto esse banco de dados usando aqui a programação? A gente viu na aula passada que seria drop database cadastro. Coloco um ponto e vírgula no final e eu vou aqui clicar em executar. Ele executou e o banco de dados cadastro sumiu. Agora, o que é que o exercício pede? Vamos voltar lá ao exercício. O exercício está pedindo para criar um banco de dados chamado banco 1 e dentro do banco de dados criar essa tabela carro aqui. Então vamos lá, voltar ao nosso phpMyAdmin. Eu tenho duas opções aqui, a gente vai fazer dos dois jeitos. Então eu posso vir aqui em novo. Aí ele pergunta aqui nome da base de dados. Eu vou colocar banco 1, que é o que o exercício está pedindo. Aqui no tipo de caractere, vamos colocar esse formato geral aqui, agrupamento. E vamos criar. Olha só, ele criou o banco de dados, ele já está aqui do lado, banco 1, e ele está pedindo aqui para eu criar a tabela. Então vamos dar nome à tabela. O exercício pedia uma tabela com o nome carro. Quantas colunas nós tínhamos? Vamos lá conferir no exercício. Então olha só, é a identificação do carro, que vai servir como chave primária. Modelo, cor e ano. Vamos lá. Então são 4 colunas. ID do carro, modelo, cor e ano. 4 colunas, já está aqui como padrão. Vamos executar. E ele
mostra aqui para mim as colunas, os tipos primitivos que a gente vai ter que colocar, os tamanhos, os valores, né, se a gente quiser definir. Então vamos lá. A primeira coluna, ela se chama ID carro. A segunda coluna, ela se chama modelo. A terceira coluna, ela se chama cor. E a quarta coluna, ela se chama ano. Então, tipo ID carro, ele é inteiro, então está correto. O modelo, ele é varchar. A cor, ela é varchar. E o ano, ele é inteiro. Os valores, o ID carro, ele é inteiro, a gente não precisa especificar. Qualquer número inteiro ele vai armazenar. Modelo, vou colocar aqui o varchar de 50, né? Que o próprio exercício pede para colocar varchar de 50. Vamos voltar aqui ao exercício. Olha só. Ele pede para colocar varchar de 50, a cor varchar de 15 e o ano small int 4. Esse small int é um inteiro pequeno. Então é um inteiro de 4 números, né? Porque neste caso aqui ele não vai aceitar, por exemplo, se você errar e você for cadastrar o ano e colocar 5 números, supondo que você se confundiu. Então aqui é uma variável inteiro pequeno que só aceita 4 números. Então vamos lá, voltando aqui no nosso php-admin, a cor varchar de 15 e o ano ele é small int, então esse aqui, ó, small int 4. Então aqui a gente não precisa colocar, o ID carro, ele é chave primária, então nós vamos aqui em índice e vamos colocar primary. A gente não precisa especificar o tamanho, a gente só executa. Então ok, ele virou chave primária. Essas outras partes aqui você não precisa preencher nada. Deixa essa parte aqui no motor MyScan. E vamos guardar. A gente também pode visualizar como que está o nosso código. Olha só, vamos visualizar. Olha só, tá vendo? À medida que a gente vai fazendo, ele vai criando a programação da mesma forma que a gente aprendeu. Então a gente pode ver, quem quiser copiar, né, salvar, fazer um estudo depois, dependendo da complexidade. Para esse caso aqui é uma tabela simples, né? Então, só para a gente ver que à medida que a gente está fazendo, ele está programando, criando o código para executar online. Vamos aqui guardar. Pronto, está criado a nossa tabela. E agora, será que a gente consegue conectar a nossa tabela, chamada Banco 1, lá no nosso Excel? Claro que podemos. Então vamos lá, vamos ver como que a gente faz isso. Indo aqui nessa aba de privilégios, vamos clicar aqui. Olha só, nós temos aqui o nome de usuário, root, o nome do host, que é localhost, e a gente vai
conectar isso lá no nosso Excel. Então, vou abrir aqui o Excel. Então, abrir aqui o Excel. A gente vai vir aqui na aba Dados. Vamos vir aqui em MySQL for Excel. Ele está conectado aqui ao meu servidor, que a gente viu na aula passada, que era Nova Cidade. E tem aqui esse servidor local também, que está lá no meu MySQL Workbench. Mas eu posso vir aqui ó, em Nova Conexão. Então vamos clicar aqui. Então ele pede aqui ó, o nome da conexão. Ele pede o hostname, por padrão já está aqui localhost. O usuário que eu coloquei lá, que é o padrão, é o root. A senha está sem senha. E a minha porta é essa daqui. E já está tudo pré-definido. Vamos testar aqui a conexão. A conexão foi feita com sucesso. Ok. Falta eu dar um nome aqui para essa nova conexão. Eu vou chamar de PHP MyAdmin. Vamos dar um OK. Olha aqui, apareceu aqui para mim o banco de dados. Quer dizer, esse não é o banco de dados, esse é o nome do meu usuário. Eu vou dar 2 cliques. Agora sim, agora apareceu o banco de dados. Olha só, eu tenho o banco de dados banco 1 que foi criado. Vou dar 2 cliques. Temos aqui a tabela carro. Eu não vou importar agora a tabela carros porque a gente não atribuiu dados ainda na tabela. Vamos atribuir alguns dados e aí depois a gente importa. Então vamos voltar para a nossa área de trabalho. Agora nós vamos clicar aqui em Insere. E aqui nós temos a nossa tabela, as nossas colunas. E nós vamos inserir valores. Então vamos lá. ID do carro eu vou chamar de 1, 2, 3, 4, 5. Modelo eu vou chamar de Prisma. Cor eu vou chamar de preto. Ano eu vou chamar 2017. Vamos executar. Olha só, a gente consegue ver aqui o nosso comando que a gente aprendeu. Insert into carros, que é o nome da nossa tabela. Então, nós temos aqui os nomes dos campos separado por vírgula. Inserir os valores 1, 2, 3, 4, 5, vírgula, prisma, vírgula, preto, vírgula, 2017. Então foi executado, esse valor já está dentro da nossa tabela. E agora vamos importar lá no Excel e vamos ver se ele vai. Vamos aqui em importar. Olha só, já apareceu aqui para mim as separações. Vamos importar. E aqui está a nossa tabela conectada ao nosso banco de dados que está online no servidor local PHP MyAdmin. Vamos inserir mais um dado lá.
e ver se ele aparece aqui automaticamente. Então vamos lá aqui, vamos lá em série de novo, vamos dar OK, ele está dizendo que não estão gravadas as alterações, OK. Então aqui a gente pode inserir de novo. Vamos aqui voltar ao exercício. Voltando aqui ao exercício, vamos inserir agora esses dados aqui embaixo. Vamos inserir o Corsa, o Fusca, o Palio e o Gol. Nas cores vermelho, branco, prata e branco. E os anos 2003, 1996, 2009 e 2008. Então vamos inserir lá na nossa interface. O ID, vamos colocar qualquer um. O modelo é o Corsa. A cor é vermelho. E o ano 2003. Vamos executar. Ele executou para nós. Vamos inserir mais valores. Vamos colocar aqui o ID, vamos colocar qualquer número, 1313. O modelo é o Fusca. A cor branco. E o ano 1996. Vamos executar. Vamos inserir agora o último, que é... Não, ainda tem o Palio e o Gol, tem mais dois. 1414. Modelo Palio. A cor prata. Ano 2009. Vamos executar. E agora o último. Vamos colocar 1515. O modelo é o Gol. A cor é branco. E o ano 2008. Vamos executar. Agora vamos lá no nosso Excel. Vamos aqui na aba Dados. E vamos atualizar tudo. Atualizar tudo aqui. E ele atualizou para a gente. Vamos voltar aqui na nossa interface. Então a gente viu aqui como que a gente cria o nosso banco de dados, como que a gente cria a nossa tabela. A gente viu que a gente pode programar, né? A gente pode
Por exemplo, eu vou dar um select aqui. Select carro, vou dar um ponto e vírgula, vou executar. Ele mostra a nossa tabela aqui pra gente, ó. Então, nós temos o Prisma, o Corsa, o Fusca, o Palio e o Gol. A cor preto, vermelho, branco, prata e branco. E aqui os anos. Então a gente consegue, pessoal, fazer alterações aqui. A gente pode colocar aqui algumas outras programações. Tem coisas mais avançadas, né? A gente pode fazer consulta. Como esse é um curso básico, então a gente não tem como avançar muito, né? Mas existem diversos tipos de operações que a gente consegue fazer, como por exemplo da busca numa tabela. A gente pode deletar apenas uma linha de uma tabela, então é uma série de operações que a gente pode estar fazendo aqui. Vamos voltar aqui ao slide. Esse comando aqui, o select, a gente já viu ele também. A gente coloca select, coloca aqui o sinal de multiplicador do teclado. From, o nome da tabela, que ele mostra toda a tabela para a gente. Ou então a gente pode usar também essa sintaxe alternativa, que é você, ao invés de colocar tudo, né, esse sinal multiplicador significa tudo. Então a gente vai selecionar só uma coluna que a gente queira, uma coluna específica. Por exemplo, eu quero só a coluna nome da tabela tal, né? Então da tabela banco 1, que é o nosso caso. Então ele vai mostrar apenas a coluna nome da nossa tabela que a gente esteja trabalhando. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Você pode também recuperar registros. Então, por exemplo, você pode selecionar tudo da tabela, porém colocando uma condição. Então, por exemplo, eu quero recuperar todos os carros brancos. Vocês lembram que nós temos na nossa tabela 2 carros brancos. Então a gente poderia aqui selecionar, ou seja, ele vai pegar toda a tabela, porém ele vai trazer para a gente só onde o carro é branco. Então você pode selecionar de acordo com a condição que você queira adotar. Você pode usar também a sintaxe AND ou OR. A sintaxe AND é quando toda a condição é verdadeira. Por exemplo, eu quero trazer o carro que é branco e que o ano seja 96. Se na minha tabela houver essas duas condições verdadeiras, ele vai mostrar para mim. Caso contrário, se não tiver nenhum carro branco, ou então se houver um carro branco, mas o ano não seja 96, ele não vai trazer um resultado para mim. E tem a função OR, que ele exige que pelo menos uma das condições seja verdadeira. Então, por exemplo, mostre o carro para mim, que ele seja branco ou ano 2000. Então, se houver um carro branco na tabela, ele vai trazer para mim. Ou se não houver um carro branco, mas se houver um carro ano 2000, ele vai trazer para mim. Continuando. Nós temos aqui alguns exemplos de como funciona a função where. O operador igualdade é quando uma coluna for igual àquilo que eu quero. Então, por exemplo, eu quero o ano 2000. Então, eu quero aquela coluna que seja igual ao ano 2000. Se houver uma coluna ano 2000, ela vai trazer para mim. Se não, ela não traz para mim. Pode ser maior que ou menor que. Então, por exemplo, eu quero uma lista dos carros que tenha ano menor que 2020. Aí vai aparecer todos os carros. Ou então que tenha ano menor que 2000.
Aí vai aparecer lá aquele Fusca, né? Que o ano do Fusca é 1966. Ou então a gente pode usar o maior igual, o menor igual, desigualdade, e a gente pode usar essa exclamação aqui. Ou essa diferença aqui. Ou seja, eu quero uma coluna que não seja igual a 2009. Então, se houver colunas não iguais a 2009 na nossa tabela, a gente sabe que tem, então ele vai trazer para a gente. Então, pessoal, isso é uma forma de dar busca, né, no nosso banco de dados. Então, imagine que eu tenho um cadastro da prefeitura e que eu quero saber quais as pessoas que não pagaram IPTU no ano 2019. Então eu coloco essa condição no where, pessoas que não pagaram em 2019. Então eu vou ter no meu banco de dados uma lista das pessoas que não pagaram. Então isso é muito usado, né, para fazer consulta em todo tipo de empresa grande, né? As maiores empresas elas precisam usar essas condições para fazer consulta no banco de dados, né? Nas tabelas. Então é muito comum mesmo. Então você pode testar aí, né? Você pode ir executando aqui esses testes, né? Já está tudo aqui, é só você copiar. E não tem mistério. Você decide, né, se você quer fazer ou no MySQL Workbench ou se você quer fazer no PHP Fica ao teu critério. Esses são os exercícios. Você também pode usar essa função update, que é para alterar dado. Então, por exemplo, eu quero que a coluna ano ela não seja mais ano, eu quero que ela seja fabricação. Então você usa o update, usa aqui essa sintaxe e ele vai alterar a coluna para mim. Ou você usa essa sintaxe alternativa, que dá no mesmo, né? Então, update set. Então, update o nome da tabela. Então, set é aquilo que você quer. Como é que funciona? Eu quero a tabela carro. Então, update carro. Então, atualize carro. Então, a coluna ano, que ela tem o valor 2017, vamos supor, ela vai se transformar a coluna ano, porém 2017 vai virar o que você quiser. Então, vai virar 2018. Onde, aí você coloca a condição, onde, por exemplo, os anos forem menor que 2000. Você está entendendo? Então você decide como que você quer atualizar isso aqui. E existe o comando delete, né? Onde você pode deletar toda a tabela ou deletar uma linha da tabela. Eu quero deletar onde o ano é menor que 2000. Então todos os carros com ano menor que 2000 serão excluídos. Então, por exemplo, está lá o registro o banco de dados da prefeitura. Eu quero excluir todas as pessoas que pagaram o IPTU 2019 para que elas não entrem no banco de dados de dívidas para 2020. Então você deleta essas pessoas e fica com o banco de dados só com os devedores. Então, empresas de cartão de crédito, é infinito, né? Grandes empresas sempre precisam usar banco de dados.
Você pode fazer esse exercício aqui, então excluir apenas o carro que tem o código 4. Então você vai testando aqui, vai fazendo o exercício. Ou excluir todos os registros. Deletar aqui toda a tabela. Então, delete from carro vai deletar toda a tabela. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente encerra aqui o mini curso. Se você tiver interesse naquele arquivo da tabela que a gente usou na aula passada e o shapefile, o arquivo shapefile que a gente usou para linkar lá no QGIS, se você quiser, para testar aí no seu computador, você manda um e-mail para mim e eu retorno para você. Até breve.